O euro disparou e atingiu o maior valor em 3 anos, em meio à guerra tarifária entre China e Estados Unidos da América. A cotação do euro fechou em $1,13. É o maior valor desde fevereiro de 2022. Diante da incerteza sobre o impacto das tarifas americanas na economia global, o dólar vem perdendo força. A China aproveita o momento para se aproximar da União Europeia. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping se reuniu com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Pequim. Durante o encontro, Xi Jinping afirmou que não há vencedores em uma guerra comercial e pediu que União Europeia e China se unam contra o que chamou de práticas unilaterais de intimidação, em referência às tarifas globais impostas pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que se aproxima do país asiático, a União Europeia também busca negociar com os Estados Unidos. Um porta-voz do bloco confirmou nesta sexta-feira que um representante dos 27 países viajará a Washington neste fim de semana com a missão de tentar fechar acordos com o governo americano. A maior queda na Europa hoje foi do principal índice do mercado financeiro alemão, 0,9%. Já o francês teve recuo de 0,3%, enquanto o Panstox, que reúne 600 empresas da Europa, perdeu 0,1%. Na Ásia, o japonês Nikkei caiu quase 3%. Já as bolsas da China e de Hong Kong fecharam em alta, impulsionadas pelas ações do setor de tecnologia. A Organização das Nações Unidas alertou que ataques israelenses à água de Gaza levam a condições apavorantes. Um funcionário humanitário da ONU disse à Al Jazeera que os ataques de Israel aos sistemas de água em Gaza e o bloqueio de reparos levaram a condições absolutamente catastróficas para os palestinos. Análises das Nações Unidas revelam que apenas mulheres e crianças palestinas foram mortas em pelo menos 36 ataques israelenses em Gaza entre 18 de março e 9 de abril. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticou duramente os assassinatos de civis cometidos por Israel em Gaza, dizendo o seguinte: se isso não é bárbaro, então pergunto a vocês o que é. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 50.912 palestinos foram confirmados mortos e 115.981 feridos na guerra de Israel em Gaza. A assessoria de imprensa do governo atualizou o número de mortos para mais de 61.700 confirmados, afirmando que milhares de pessoas desaparecidas sob os escombros são presumivelmente mortas. Pelo menos 1.139 pessoas foram mortas em Israel durante os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e mais de 200 foram feitas reféns. O exército de Israel encontrou um túnel usado pelos terroristas do Hamas que começava dentro de uma creche. No local também havia explosivos espalhados, montados como armadilhas. Os artefatos estavam espalhados pelo túnel, montados como armadilhas para os soldados de Israel. Os terroristas construíram a passagem secreta dentro de uma escola infantil em Rafah, no sul de Gaza. Dá para ver claramente as salas de aula. Aqui está o parquinho, o escorregador e o carrossel. O acesso está bem no canto, diz este militar. Toda a infraestrutura terrorista foi destruída. As passagens são escuras e há pouco espaço. É nesses locais que os terroristas buscam abrigo e, em muitos casos, escondem os reféns. Essa é uma estrutura construída em Tel Aviv para mostrar essas condições. Mais de 1 ano e meio após o ataque do Hamas, os túneis usados pelos terroristas seguem sendo um dos principais desafios para os militares israelenses. 40 alvos terroristas foram destruídos em 24 horas. Nesta semana, reservistas e veteranos da aeronáutica assinaram uma carta pedindo o fim dos combates.
As Forças Armadas demitiram os militares. Um oficial classificou o manifesto como quebra de confiança. A escassez de combustíveis desafia várias províncias em Moçambique. O governo moçambicano disse que já está a par do assunto. Olá. Várias províncias moçambicanas enfrentam escassez de combustível. O governo diz que está a par da situação, mas garante que os terminais portuários estão abastecidos. Ainda não há clareza sobre o que está a acontecer, mas o governo acredita que a falta de combustível esteja ligada à cadeia de logística. Nas províncias, incluindo a cidade capital Maputo, a falta de combustíveis faz-se sentir em algumas estações de serviço e a procura é cada vez maior. Na zona centro e norte do país, a situação tem sido ainda mais crítica. Diversas viaturas acabam ficando parqueadas e as empresas reduziram o ritmo de produção. Dani Samoiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Ainda em Moçambique, a crise pós-eleitoral leva entidades a refletir sobre o restabelecimento do diálogo e confiança entre as autoridades e o povo. O Instituto para a Democracia Multipartidária, em parceria com a Provedoria da Justiça e a Comissão Nacional de Direitos Humanos, refletem sobre as manifestações pós-eleitorais. O foco é o restabelecimento do diálogo e a confiança entre cidadãos, polícia e justiça no contexto das manifestações pós-eleitorais. Como é que nós exercemos o nosso direito à manifestação sem beliscar a ordem e segurança pública? Ou se beliscamos, o fazemos de modo a não permitirmos que haja desordem. Portanto, essa é a questão fundamental que nós temos de pensar daqui para frente. Com efeito, os promotores das manifestações fazem-no legitimamente com fundamento na sua consagração constitucional. Isaac Xande faz críticas à polícia e fala de aprimoramento para a dinâmica atual. A Polícia da República, enquanto entidade responsável pela segurança e ordem pública, não parece estar ainda familiarizada nem preparada para lidar com esta nova realidade a que não podemos fechar os olhos. O desafio reside em assegurar que os direitos humanos sejam salvaguardados. A justiça, além de ser um sistema normativo, deve servir como um mediador de conflitos, proporcionando um espaço onde as demandas sociais possam ser ouvidas e consideradas dentro de um quadro legal que favoreça a paz social. O papel da justiça, portanto, é o de assegurar que quaisquer ações tomadas na resposta a manifestações sejam adequadas, necessárias e proporcionais, conforme preconizado por acordos internacionais de proteção aos direitos humanos, de que Moçambique é Estado parte. O IMD fala de desconfiança e falta de credibilidade das instituições perante os cidadãos. Precisamos urgentemente de multiplicar as plataformas de diálogo inclusivo, onde as vozes dos cidadãos comuns, das vítimas de violência, das forças policiais, dos jovens manifestantes, dos magistrados, do provedor da justiça, da Comissão Nacional de Direitos Humanos, do líder religioso, organizações da sociedade civil e outras entidades, estas vozes é importante que sejam ouvidas com o respeito e necessária dignidade. O Instituto para a Democracia Multipartidária diz ainda que este período de manifestações pós-eleitorais deixou marcas na sociedade. A Organização Mundial da Saúde estima que 4 milhões de indivíduos no mundo têm a doença de Parkinson. Que apesar de não ter cura, essa doença não é de maneira nenhuma o final da linha desses pacientes. Pelo contrário, é o início de uma nova jornada. A doença de que o neurocirurgião se refere é o Parkinson. Trata-se de uma doença degenerativa crónica do sistema nervoso central que afeta principalmente a coordenação motora. No mundo, a Organização Mundial da Saúde estima que existem aproximadamente 4 milhões de pessoas com Parkinson,
o que representa 1% da população a partir dos 65 anos. Por que ela surge? Bom, a gente sabe que no cérebro do paciente com Parkinson nós temos queda na produção e nos estoques de uma substância muito importante chamada dopamina. Então a dopamina ela desempenha funções neurológicas muito importantes relacionadas à modulação da memória, do humor e também no controle de movimentos, da coordenação e movimentos finos. Os sintomas vão se manifestando de forma lenta e gradual ao longo do tempo. Portanto, o paciente com Parkinson ele vai ter perda da fluidez dos movimentos, vai ter movimentos mais lentos, vai ter rigidez de membros, vai ter alteração de escrita, é comum que a letra fique pequenininha, é comum ter alteração de fala, o tom de fala se torna mais baixo e monótono e perda da expressão facial. O tremor, que é um sintoma muito lembrado pelas pessoas, ele pode estar sim presente em boa parte dos pacientes, mas muitos pacientes terão a doença de Parkinson, mas sem o tremor. O neurocirurgião diz ser fundamental que o paciente procure um especialista para um diagnóstico precoce. Procurar o especialista, o neurologista, é muito importante para o acompanhamento desse paciente para que se possa chegar ao diagnóstico. Quanto ao tratamento, a gente sabe que o tratamento farmacológico, os remédios, ainda são o principal pilar do tratamento, mas com os avanços da medicina e o avanço da tecnologia, a gente pôde desenvolver com o passar dos anos uma cirurgia muito importante hoje para as pessoas com Parkinson, que é a cirurgia de implante de eletrodo cerebral, o marca-passo cerebral. Ela consiste no implante de eletrodos, uma espécie de microchip dentro do cérebro, que vai controlar melhor os movimentos. Em Cabo Verde, a doença de Parkinson é uma realidade e com tendência para o aumento de casos, principalmente entre os jovens. Segundo dados, em 2020, o Instituto Nacional de Estatísticas estimou que havia mais de 350 doentes com Parkinson no país. Em 2021, um estudo do Hospital Central da Praia detectou 73 casos da doença em pacientes com idades entre 34 e 87 anos. A doença afeta 1% da população cabo-verdiana com mais de 60 anos. 11 de abril é assinalado o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson.